virtualmente o livro Curso de Processo Administrativo Fiscal, do autor José Rable. José Rable é auditor fiscal do Distrito Federal, assessor especial da Assessoria Jurídico-Legislativa da Secretaria de Economia do DF, administrativo de recursos fiscais, mestre em Direito Internacional, pós-graduado em Direito Tributário, graduado em Direito, Administração de Empresas e Agronomia, professor de pós-graduação e de graduação em Direito. Conosco está ele, o José Rable, o autor, mas também se faz presente aqui o nosso querido presidente da FIT, o Antônio Barbosa, que daqui a pouco vai dar uma palavrinha, mas também está conosco, e olha só, gente, diretamente do Ceará, ele veio participar conosco, é o Juraci Soares. Juraci Soares, ele é doutor em Direito, mestre em Controladoria, especialista em Auditoria, graduado em Direito e Ciências Contábeis, diretor de Estudos Tributários da FEBRAFIT, diretor executivo da Auditesse, professor universitário e palestrante internacional, auditor fiscal da Receita Estadual do Ceará, e também ele é nosso ex-presidente da FEBRAFIT. E mais importante ainda, nosso amigo. É isso? Muito bem. Barbosa, vamos lá, você é o primeiro e assim vamos passar daqui a pouco ao autor da obra, o José Rable. Nosso presidente Barbosa. Boa tarde a todos, particularmente aí ao presidente e vice-presidente da vida, o nosso companheiro, amigo e lutador pelas causas do fisco brasileiro, Juraci Soares, grande figura do nosso meio. Tem grande respeito e admiração. Outra, o professor José Rable, nosso colega de fisco do Distrito Federal, pessoa com a qual eu tenho a honra de ser amigo, ser colega e estar aqui há muitos anos entre nós, fazendo trabalhos fabulosos e interessantes, importantes para o jurídico, para os contabilistas, para o fisco de um modo geral, para todos aqueles que operam no direito tributário. Ele é um intelectual, professor universitário por diversas universidades importantes aqui no DF, né? Vem se destacando nessa área, até como presidente da PARF, e a razão disso, dessa sua observação como presidente do PARF, foi que ele construiu essa nova obra, né? Eu tenho a honra de participar pela segunda vez de um lançamento de obras nessa área. Rable é um verdadeiro produtor intelectual do nosso meio. Você não sabe quanto nos enche de orgulho tê-lo como colega. Nós sabemos que várias outras cidades da população têm colegas dos federais, mas para nós, aqui do DF, você tem uma importância maior, porque está no nosso meio, convive conosco, e a gente sente realmente uma honra, um orgulho destacado em estar junto com você. Parabéns por essa obra. A FIT está participando desse lançamento juntamente com o Cis, porque acho importante esse tipo de coisa. Obrigado, hein? Um abraço para todos. Obrigado, presidente Barbosa. Nosso autor, José Rable, no nosso curso de processo administrativo fiscal.
São 372 páginas, com 4 capítulos. Nosso colega José Rable. Muito bem, fale para nós aí. Podemos começar a falar do primeiro capítulo. Rable, parabéns, a palavra é sua. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, presidente Rubens, presidente Antônio Barbosa, presidente Juraci, todos os presidentes, né? Então, esse trabalho, senhores, foi o resultado de muito estudo, de algumas análises. Então, até agora, em julho, eu fiz 25 anos de fisco do DF. Também sou professor desde 2003, estou mais de 17 anos. E no tribunal eu fiquei por 9 anos. Ano passado terminou o mandato. Então, é o resultado de toda uma experiência. E eu sempre tive vontade de expressar isso e colocar no livro todos esses detalhes, essas coisas que tem no processo administrativo fiscal. Então, o livro é o resultado disso e agradeço também a presença de vários presidentes dos tribunais que eu passei o link para estarem assistindo aqui, alguns alunos, alguns amigos que estão aqui. Então, vamos apresentar um pouquinho o que tem neste livro, devagarinho. Então, eu passo a palavra ou ao Rubens ou ao Juraci, para eles, se quiserem fazer alguma indagação quanto ao livro, e a gente vai explanando capítulo por capítulo, para vocês terem uma ideia do que tem nesse livro, ok? Ok, muito bem. Olha, o Rable, nós já temos aqui a Maria do Carmo, o Mildon Carlos Ferreira, o Gaide Neves, o Cristiano de Jesus. Mas eles estão dizendo, viu, nós temos no apoio aqui o Felipe, que o som não está bom, viu, Felipe? Por favor, veja a questão do som. Mas vamos então agora para o nosso companheiro, nosso colega Juraci. Juraci, o livro do Rable é um livro muito de entendimento administrativo fiscal. Para você, o que significa, então, para o fisco brasileiro, essa questão de definir muito bem o procedimento administrativo fiscal do processo? Juraci, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu quero primeiro parabenizar o presidente Rable por mais um lançamento, mais uma obra, né, que vem coroar aí os seus 25 anos, né, de atuação no fisco. São 25 anos de muita dedicação, muito estudo, né? Quem se dedica ao magistério e servidor público como jornada dupla, ele realmente paga um preço, que é um preço da dedicação. A gente sabe que aquele tempo que se passa em sala de aula demanda outro tempo igual, às vezes até mais. Então, isso significa dizer que quem atua no magistério, Rable, todos nós sabemos, você também sabe, colegas que estão também conosco aqui nesse evento, que também atuam, sabem que é preciso muita dedicação, porque quem, como você, precisa e sente a necessidade de levar para as suas turmas conhecimento concatenado com a realidade, mostrar que o que se aprende dos livros efetivamente é aplicado. Então, eu quero parabenizá-lo inicialmente. Abro a minha fala parabenizando você, parabenizando e mandando um abraço forte para o presidente Rubens e outro para o presidente Zé Barbosa, a quem eu admiro demais. E, Abel, vou fazer aqui algumas perguntas, algumas provocações que eu acho interessante a gente fazer, até porque eventualmente temos estudantes aqui, né, na área do direito ou na área de contabilidade, que são usuários, né, ou serão usuários, futuramente serão usuários desse processo administrativo tributário, né, que você leciona também. Eu tenho aqui basicamente 3 perguntas aqui para lhe fazer, e aí você vai, ao longo da sua fala, vai trabalhando, vai explicando isso aí. Primeiro, eu queria que você falasse, porque muitas pessoas talvez possam fazer uma avaliação equivocada do processo, mas eu queria que você falasse se há vantagens para o contribuinte, né? Porque quando a gente fala assim de defesa, né, e tal, o contribuinte eventualmente pode pensar aquilo ali como algo que é imposto e que ele tem que passar por aquele processo ou por aquele procedimento.
Então, eu queria que você abordasse a questão das vantagens do PAT, né, do processo administrativo tributário, para o contribuinte, que você já faz já elenca alguns requisitos do PAT, né, e para o Estado também, né, e falasse também sobre as questões relacionadas à decadência e prescrição no âmbito do que se desenvolve aí no processo administrativo tributário. Bom, para começar, são essas as minhas ponderações, as minhas indagações, deixando aí o mote para que você faça aí, obviamente, as suas ponderações e explicações ao longo da sua fala. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui. Obrigado, presidente Juracy. Muito bom, viu? O Rabley já tem 2 questões para responder. Mas olha só, gente, recebemos aqui um elogio do nosso amigo Hudson Bueno, que também é auditor fiscal da Receita do DF, que está dizendo o seguinte, olha só, parabéns Rubens, parabéns Barbosa, parabéns Rabley, pela iniciativa do evento, que muito contribui para o conhecimento do PAF. E estão dizendo que o som melhorou, que ótimo. Felipe, está com o emprego garantido, viu? Ok. Muito bem, é o apoio ao Felipe. Mas vamos lá, Rabley, por favor, essas 2 questões aí que o presidente Juracy colocou para você responder. Ok, vamos lá então. Bom, primeiro, processo administrativo fiscal. E aí fala assim, primeiro, por que serve o processo administrativo fiscal? Então, isso que já a gente coloca ali no início, e ele tem 2 funções muito importantes. Primeiro, é uma faculdade para o contribuinte se defender. É aquele princípio da Constituição Federal da ampla defesa e do contraditório. Então, vamos dizer que qualquer cidadão como nós, todos somos cidadãos, o Estado vem e faz um lançamento contra você, IPTU, IPVA, ICMS, ISS, e aí você pode não concordar com aquilo, por vários motivos. Aí você tem esta faculdade de entrar com uma impugnação, com uma reclamação contra este lançamento chamado tributário. Esse é um lado. Para o Estado também tem uma grande utilidade no processo administrativo, principalmente para o próprio Estado rever algum erro que ele pode ter praticado neste ato. Nós somos humanos e aí é possível ocorrer erros. Então, esta parte do PAF como um princípio constitucional do contraditório e ampla defesa para o contribuinte e para uma oportunidade para o Estado também rever o seu ato, se está correto. Perfeito? Então, nesse sentido, eu gostaria um pouquinho, já para depois entrar no segundo item que o Juracy colocou, decadência e prescrição, eu acho que vou colocar um pouquinho dos slides, são pouquinhos, que são 10 slides, que eu trato aonde que está esse assunto da decadência e prescrição, que eu coloco num dos itens que é muito importante. Então, como o próprio Rubens colocou, o livro ele tem partes gerais e partes especiais em cada capítulo. Então, tipo assim, no primeiro capítulo eu trato de uma parte geral e específica, tratando das decisões do tribunal aqui do Distrito Federal. Então, eu divido nessa classificação doutrinária, primeiro, em procedimento administrativo, que são todos aqueles atos praticados, principalmente pelo Estado, na apuração do tributo, antes que este lançamento tenha sido impugnado pelo contribuinte. Então, são procedimentos, vários atos que tem, se o contribuinte pagar, termina no procedimento. Porém, se houver uma contrariedade, o lançamento é impugnado, neste exato momento começa o processo administrativo fiscal. Ok? Então, no primeiro capítulo, eu trato exatamente do procedimento. Ele é mais voltado para os fiscais e, claro, para o contribuinte também, mas é para os fiscais que vão fazer a autuação, que vão analisar a escrita fiscal. Então, tem vários elementos, e um dos itens importantes, senhores, quando a gente está nacional aqui, primeira coisa que temos que levar em consideração é a legislação regente de cada estado, da União, assim como de cada município, porque cada um tem suas peculiaridades. Desde 2014 tem um
projeto de lei complementar no Congresso Nacional para que tenha normas gerais de processo administrativo fiscal. Eu trato isso também no livro, e a partir de 2014, 15 foi meio deixado de lado por causa de outros problemas políticos, e está lá. Teria, então, normas gerais para que todos os entes da federação seguissem pelo menos um rumo. Hoje, não. Receita Federal, União tem um decreto, nós temos a nossa lei, o Estado de Goiás tem outro, todos os estados têm suas leis, são contribuinte, advogados, aonde que for autuar, você tem que verificar a legislação regente. Outro assunto muito importante para os fiscais e também para o contribuinte é aquele chamado embaraço à fiscalização. Então eu coloco um pouco da teoria e coloco os julgados do tribunal que nós tivemos lá, casos específicos de embaraço à fiscalização. Outro tema muito importante, senhores, é aquele chamado denúncia espontânea. Isso para o contribuinte. E há muitos, como se fala, muitas interpretações de aonde que começa ou não a denúncia espontânea, se no lançamento por homologação, que é o típico ICMS, tem ou não denúncia espontânea. Então, eu trato tudo isso e coloco os principais julgados do tribunal referente a esse assunto. Eu coloquei um dos acordos para ter um modelo aqui. Eu coloco o número do acórdão, a data do julgamento, a decisão, como é que foi, a ementa do acórdão, e aí, no final, quem era presidente à época e quem era o relator conselheiro. Ok? Só para vocês terem uma ideia aqui. Aí, continuando o procedimento, coloco umas noções gerais sobre obrigação, crédito e lançamento tributário, principalmente para os estudantes, mesmo para os fiscais que estão ali, o contribuinte, ter uma noção do que é essa obrigação, esse crédito de lançamento, modalidade de suspensão, extinção e exclusão do crédito, tudo mais. Aí vem a pergunta do Juraci, decadência e prescrição. Eu já tenho um livro sobre isso, que está esgotado, eu teria que até renovar por nova edição, e eu trato um capítulo sobre isso, e aí eu coloco todas as regrinhas que tem ali, entre elas, que é muito polêmico, a decadência na omissão de receita por dolo, fraude ou simulação. Esse é um dos quesitos que tem ali. E daí coloco todas as regras, quando inicia, quando termina, aquele detalhe do inciso 2 de 173, se transitar em julgado lá no TAF, uma decisão que anula o lançamento, teria mais 5 anos. Então, tudo segue nessa parte ali. E aí, um dos itens interessantes na decadência, que muito surge, as dúvidas surgem para os fiscais, é quando inicia uma ação fiscal, quando que termina, correr o prazo decadencial. Quando falo aquele termo de início da ação fiscal, quando eu assino o auto de infração, ou quando o contribuinte toma ciência do auto de infração. Isso é muito importante, senhores, não só para o fiscal, como para o contribuinte se defender com uma preliminar, uma prejudicial de mérito, como se chama, da decadência, ok? Aí eu coloco acordos relacionados também todos sobre essa matéria e segue aí, ok? Então, quanto ao primeiro capítulo, além dessas noções gerais, eu coloco outro tema que é muito importante, a intimação dos atos, procedimentos e processos, que é muito importante quando o contribuinte é notificado ou não de um lançamento. Se tiver vícios nisso, todo o auto de infração cai. E dentro dessas intimações tem um item também muito discutido nos tribunais administrativos, que é a alteração ou revisão deste ato de lançamento. Até quando que o contribuinte pode mudar ou não, e o fiscal também pode alterar esse lançamento. Então, tem na legislação, eu coloco acordos nesse sentido, e aí tem algo muito interessante. Primeiro, para o contribuinte, ele não pode ficar alterando, declarando diferente. Nós tivemos um cruzamento aqui no DF, e agora os estados estão cruzando muitas informações, naquela declaração de imposto de renda, onde tinha doação. E aí o contribuinte, vendo que foi autuado, ele vai na Receita e faz uma retificação da declaração. Só isso serve para anular um lançamento do ITCD, por exemplo? Então teve muito isso.
Outro caso também muito importante, o fiscal autua, e aí antes do julgamento ele vai e retira parte do crédito tributário, porque na justiça deu ganho de causa ao contribuinte. E aí, como é que fica isso? Nós tivemos um caso muito expressivo, no qual o fiscal tirou antes, aí o tribunal, depois do Supremo, mudou o entendimento e não tinha mais como reaver este crédito desfavorável ao contribuinte, porque não teve aquele chamado reexame necessário, que foi tirado antes. Se tirasse depois, resolvia. Então, são detalhes, senhores, muito importantes para os dois lados que eu coloco, contribuinte ou não. E finalizando o primeiro capítulo, eu trato de um assunto bem recorrente, que é aquele tributo declarado e não pago, o ICMS, o ISS, parte que é declarado, e ele hoje é crime de apropriação indébita, se isso acontecer. Já passou pelo STJ, e final do ano passado, em 18 de dezembro, saiu a decisão do Supremo confirmando isso. Então, senhores Rubens e Juraci, eu tratei do primeiro capítulo, mais ou menos que você comentou, então eu retorno a palavra para vocês, para se quiserem mais alguma coisa, para a gente passar para os próximos capítulos. Muito bem. Vou pedir ao nosso colega Hable, por favor, retira a tela, por gentileza, Hable. Depois você volta novamente. Nós estamos aqui com muitas pessoas participando conosco e quero destacar aqui a Maria do Carmo Vanberg e quero destacar também aqui o Mildo Carlos Ferreira Cunha. Ele diz o seguinte, que o som melhorou muito, e diz também, o professor Hable já é autor de uma obra muito importante acerca de decadência e prescrição. Muito bem, Hable já abordou o primeiro capítulo de sua obra, muito importante, acerca do procedimento. Juraci já fez algumas perguntas, agora nós vamos para o capítulo 2. O capítulo 2, ele vai falar sobre o processo administrativo fiscal. Os princípios formadores desse processo, e aí vem um assunto, desculpe, eu não vou poder deixar de não abordar. Que assunto é? Olha só, e aí é provocativo. Primeiro eu vou ouvir o Juraci e depois no Hable. Mas vocês não vão ficar bravo comigo não. Olha só. O que eu vou falar é um assunto que vocês já devem estar, porque o capítulo 2 do Hable, Juraci e Barbosa, ele vai falar sobre a primeira instância e a segunda instância. E a minha pergunta vem na segunda instância. Nós tivemos uma lei agora recente, a Lei 13.988 de 2020, que é fruto da MP 899/2010. O que fez essa lei? Ela acabou com o fim do voto de qualidade do CARF na área federal. Nos estados, nos municípios ainda e no DF ainda vigora o normativo diferente do federal. O que é o voto de qualidade? Quando dava empate, antes dessa lei, quando dava empate, quem desempatava era o presidente. O presidente era da Fazenda Nacional. Agora não. Essa é a grande polêmica. É que, quando der empate, é favorável ao contribuinte. Então, ou seja, acabou com o voto de qualidade federal no CARF. A minha questão é essa. O que vocês acham? Como realmente essa questão federal, e se nos estados isso vier a ocorrer nos municípios, no Distrito Federal, nós já temos notícia de que a Anfip manejou ação no STF contra acabar com o voto de qualidade, o próprio Ministério Público Federal e também o PSB, um partido político. Então eu vou passar para vocês, eu acho que é um assunto da hora, e como o capítulo 2 do livro fala sobre o processo e fala sobre o TARF, e o Hable já foi presidente do TARF, eu queria então ouvir nesse momento, primeiramente, o nosso companheiro lá do Ceará, que está aí com a praia atrás de si, fazendo gosto aqui para nós, né? Por favor, meu presidente Juraci.
Bom, na verdade, Rubens, eu vou passar a pergunta para o Rabli, que ele é o professor. Vou fazer só um breve comentário, né? Assim, esse é um tema bem polêmico, né? Quando escutamos argumentos de ambos os lados, né? O pró e o contra, né? O fim desse voto de qualidade, nós acabamos nos convencendo, né? Pelos argumentos tanto de um lado como de outro, né? Mas vamos aqui homenagear aqui o autor da obra, né? Até porque nós somos aqui todos alunos desse eminente professor que nos brinda, nos abrilhanta aqui nesse final de tarde com seus ensinamentos, né? Então, eu passo aqui gentilmente a palavra para ele e acrescento algumas coisas aqui com relação ao capítulo 2. Vou aproveitar a oportunidade para que ele faça comentários, viu, Abel, sobre itens que você tem no seu capítulo 2, que não é a questão da razoável duração do processo, né? E de uma eventual responsabilidade funcional pela demora no referido processo, ok? Bom, ficam aí as provocações. Muito bem. Então, é o seguinte, realmente, o voto de qualidade eu trato no 4º capítulo, mas não tem problema não. Então, só voltando um pouquinho que o Juraci colocou, exatamente no 2º capítulo, eu trato do processo administrativo numa forma geral. Então, eu coloco princípios, o duplo grau de jurisdição, se é ou não uma garantia, um princípio constitucional, ok? O Supremo já se manifestou sobre isso. Aquela renúncia ou desistência do direito de recorrer, a intervenção do sujeito passivo no PAF, só advogado pode ou não. Então, depende da legislação. Aqui no DF nós temos algumas peculiaridades sobre isso. O elemento temporal, e aí entra a pergunta do Juraci, a duração do processo. Então, dentro desse elemento temporal, além dessa duração do processo, eu coloco também a responsabilidade do fiscal em demorar com o processo não na resolução. É um dos subcapítulos aí. E quanto a essa razoável duração do processo, ele é um princípio constitucional que foi colocado numa emenda, e aí fala o seguinte, tem que ter uma razoável duração. Mas nós falamos, mas dura quanto? Então, e aí teve uma lei em 2007 que falou o seguinte, que tempo que é esse razoável? E aí lá fala que são 360 dias. Só que, senhores, quando foi sancionada ou vetada essa lei, o presidente, à época, vetou as penalidades. E aí, se o fiscal ou o fisco não cumpre 360 dias, acontece o quê? Nada. E aí, o que acontece? É um grande elemento, eu escrevo lá, para o contribuinte, se tiver interesse realmente em apressar o processo, qualquer mandado de segurança, várias decisões já foi dada a favor dele para que sejam resolvido logo o processo. Só uma observação. Pelo tempo que eu passei no tribunal, mais praticamente 9 anos, nunca um contribuinte pediu para que um auto, nunca não, mas poucas vezes pediu para que um auto de infração tivesse pressa. O normal é numa consulta, num benefício fiscal, que daí é uma resolução voluntária, né? Então, um pouco diferente. Então, nessa parte do elemento temporal, eu trato exatamente tudo isso e também da decadência, que não há no processo hoje nem decadência nem prescrição. Trata-se também daquela prescrição intercorrente, que eu também trato nesta parte aqui. Mas no processo ficou parado. Ocorre alguma extinção? Hoje, no administrativo, não. Agora, no judicial, sim. Ok? Essa é a primeira parte. E agora eu vou pular para a pergunta do 4º capítulo, que é algo bem interessante também, no voto de qualidade do presidente. Senhores, realmente eu fiquei 5 anos como presidente, então a gente tem um pouquinho de experiência relacionada a isso. Eu acho que uns 3 meses atrás, eu com vários colegas, presidentes de tribunais do Brasil, estaduais, acho que foram 4 ou 5, nós fizemos uma live sobre esse tema. Então foi bem interessante. Cara, surgiu muito, exatamente quando houve aquela alteração da lei, e eu trato aqui
eu até vou colocar para vocês, eu coloco no subcapítulo falando o voto desempate do presidente é a interpretação mais favorável ao contribuinte. Que existe um artigo 112 lá do CTN que trata disso. E aí, no empate, é favorável ou não ao contribuinte? Então, realmente é um assunto muito polêmico. E aí eu trato o que é um voto de qualidade. E existem dois sistemas. Uma coisa é o presidente votar 2 vezes, que eu discordo no livro, ele votar ordinariamente normal e se empatar, vota de novo. Eu demonstro o peso disso, que realmente está desequilibrado. Agora, votar no desempate, a Fazenda Pública tem vários fundamentos, senhores, e não é questão de favorável ao fisco ou contribuinte. É favorável até à sociedade. Por quê, senhores? Se empatar, e aí? O contribuinte ganha? Acabou. Transitou em julgado. E eu tive vários processos de que, num momento, STJ, por exemplo, disse favorável ao contribuinte, recorreu ao Supremo, e o Supremo disse não, o contribuinte perde, é o fisco que tem razão. Não é questão de fisco, lei. E, senhores, se neste momento, lá no Tribunal Administrativo, por desempate, porque empatou, é favorável ao contribuinte e transitou em julgado, acabou. O fisco não pode mais entrar na justiça e transitou em julgado. Eu tenho casos. Coloco no livro exemplos. Gente, ele pode se perder, recorrer à justiça e reverter uma decisão. Então, o que eu falo, senhores? O administrativo, a gente está analisando não justiça. Nós estamos analisando o princípio da legalidade. E aí eu até brinco, coloco uma hipótese nas minhas aulas. Senhores, se a gente não fosse humano e o trabalho do fiscal fosse bem feito, a proporção de um auto de infração cair seria mínima, porque ele está seguindo uma lei. O grande problema da lei, senhores, é a interpretação. E aí, lá no tribunal, por exemplo, nós não podemos tratar de constitucionalidade. E aí, vamos dizer que o conselheiro do contribuinte acha que aquilo é inconstitucional e fala, não, eu acho que é injusto, todos vão, empata. E aí? Favorável ao contribuinte? E a lei? Mas daí pode entrar na justiça contra ato da lei? É muito difícil, senhores. Então é o seguinte, é polêmico? Mas nós já conversamos. E o resultado, outra coisa que eu coloco no livro também, senhores, o resultado econômico de um julgamento, o destinatário não é o fisco, não é o fiscal, é a sociedade. Se é devido, é devido. Então vamos mudar a lei. Se a lei está mal feita, os nossos representantes que têm que alterar essa lei. Então, hoje, como você fala, cheio de dúvidas, a complexidade do nosso sistema é o que mais atrapalha, um dos que mais atrapalha o sistema tributário. Essa reforma tributária, um dos objetivos é esse. E aí? O fiscal é obrigado, está vinculado a uma lei. Se a lei está mal feita, culpa de quem? Nossos representantes, me desculpa. Mas, Rubens, pode ter me empolgado um pouquinho, mas esse assunto aí. Eu trato pontos favoráveis e desfavoráveis ao voto de qualidade, já coloco essa alteração da legislação federal, colocando críticas e vantagens em cima disso, e, claro, vários julgados do tribunal relacionados a essa matéria, no qual, em muitos casos, eu, como presidente, dei favorável ao contribuinte no artigo 112, quando a dúvida está na penalidade. Aí sim, essa é a interpretação que eu entendo a mais correta, respeitando os demais que pensam diferente. Ok. Muito bom, muito legal, que ótimo esse debate aqui, trazido pelo professor Habli, a sua obra, Curso de Processo Administrativo Fiscal, que ótimo, né? E olha, tá bombando aqui na rede social. Nós já vamos para o capítulo 3º e o capítulo 4º, mas o professor Habli já tem pergunta aqui, olha,
eu quero aqui agradecer ao Mildo novamente, o Mildo Carlos Ferreira. Olha só, agora nós vamos responder uma pergunta de quem está participando. Professor Rable, ele pergunta o seguinte: professor, há alguma abordagem sobre a natureza dos vícios do lançamento tributário sanáveis e insanáveis? Essa é a pergunta do Mildo Carlos Ferreira. O Cristiano Araújo, ele diz o seguinte: eu tenho algumas dúvidas e inseguranças a respeito desse tipo de conselho de julgamento, pois vejo que a decisão deveria ser técnica e pode se tornar política. Temos também aqui outra opinião do Mildo, que ele diz o seguinte: acho que a extinção do voto de qualidade tem sua razão, no fato que se deu empate. Há dúvidas, se elas existem. O contribuinte deve ser favorecido, salvo o melhor juízo. Muito bem. Então, nós temos aqui uma primeira pergunta, interagindo com os nossos participantes aqui no YouTube, nós temos essa pergunta. Então, o professor Rable anotou. O que nós vamos fazer agora? Vou pedir ao Juracy para abordar o capítulo 3 e, em seguida, passar ao professor Rable para ele poder responder a pergunta do Mildo, né? E depois comentar algo sobre o capítulo 3. Perfeito. Doutor Juracy. Perfeito. Obrigado, Rubens. Eu tenho uma questão e vou contextualizar em função da iminente reforma tributária, né? Nós temos aí propostas de reforma tributária que unificam tributos sobre consumo, né? No âmbito federal, estadual e municipal, né? Com um IVA aí de base ampla, né? E a alíquota flat, né? Nesse caso, nós teríamos aí uma necessária ou desejável unificação do contencioso administrativo fiscal em uma única instância ou compartilhada, né? Porque você fala no capítulo 3, um dos itens, você fala sobre a composição do TAF, né, no caso. Como nós temos 27 legislações no âmbito estadual e distrital, há colegas estudiosos, né, que defendem a composição exclusiva do Estado, né? Até pegando o gancho aí da pergunta que foi feita aí pelo YouTube, de um colega que disse que os julgamentos deveriam ser mais técnicos e não políticos, né? Então eu faço essa abordagem. O que é que você acha com relação à questão da composição? Se você acha que devia ser só da administração pública, né, no caso da Fazenda, e quais são as suas expectativas aí, pegando também o gancho da composição, em função da reforma tributária, essa reforma tributária de base ampla, né, que amplifica e unifica os tributos sobre o consumo e deve consolidar aí, ou pelo menos propõe-se a consolidação do contencioso numa única entidade. Estão ouvindo que cortou um pouquinho, mas estão me ouvindo? Tudo bem? Estão ouvindo, né? Então, assim, vamos primeiro em parte. A pergunta primeiro do colega lá, sim, eu trato, é aquele ato nulo e o ato anulável. Eu acho que mais ou menos foi essa pergunta, é quando é nulo e quando é anulável. Então, isso já há na própria doutrina, principalmente civilista, que ele trata muito quando um ato é nulo e quando um ato é anulável. Então, depende do vício, você poderá restabelecer o ato, resolvendo o vício que teve. E eu trato muito isso lá, porque é aquele problema, por exemplo, do vício material e vício formal. Muito também trato isso por causa da decadência. E aí o ato administrativo ele tem 5 elementos: competência, forma, objetivo, motivo, eu esqueci até o outro agora. Então, dependendo do vício, ele é nulo, não tem mais como, ou ele pode ser anulável. Ok. Quanto à colocação do colega sobre o voto em qualidade, ele foi quando tiver dúvidas, com certeza. Mas a dúvida em quê? Se for a dúvida a penalidade, está no CTN, perfeito, favorável ao contribuinte. Agora, a dúvida no fato gerador, complicado. Mas sempre o contribuinte não vai querer, em princípio, ele vai brigar contra, isso é normal, faz parte de todo o direito. Vamos ao caso aqui. Quanto à composição, que é realmente o terceiro capítulo, eu trato da estrutura organizacional do CARF, trato da estrutura aqui do Distrito Federal e coloco um quadro com as 27
entidades, entes, né, estados e 4 ou 5 municípios, com o nome do conselho ou do tribunal e com a legislação regente de cada um, que é muito importante se colocar aqui. Então, isso aí, tá? Aí do tribunal que eu coloco a composição, a competência, os recursos, os enunciados de súmula aqui do TARF e uma estatística de 2016, 2017 e 2019, tanto do TARF quanto do CARF, se o resultado foi favorável ao contribuinte, favorável ao fisco, e nessa parte aqui, ok? Quanto à composição, então, e se é interessante ou não ter um colegiado e reforma tributária. Vamos lá. No Brasil, senhores, eu não sei se o presidente Marcos Mazzoni, que é lá de Pernambuco, ele está assistindo, pelo menos eu mandei o convite para ele. Lá o tribunal é diferente. Lá não tem contribuinte e fisco, são auditores ou servidores concursados que fazem parte do julgamento. É uma experiência a ser seguida. Então é só do fisco, ou melhor, só do Estado. Então é bem interessante o tribunal lá de Pernambuco a ser analisado. Tranquilo? Então, tem questão de composição. Então, essa é a grande discussão. E aí entra aquele duplo grau de jurisdição. Ele é uma garantia constitucional ou só um princípio? E aí eu trato no livro e sigo o entendimento já pacificado do Supremo, que no administrativo, o grau de jurisdição, o segundo grau, ele só tem como um princípio, não é uma garantia. Então, se fosse extinto o TARF, se for extinto o CARF, não estaria infringindo uma garantia constitucional. Claro que há interesse pelo contraditório e ampla defesa, e tudo mais, confidente, então, de um órgão colegiado contribuinte fisco. Isso é real. Porque transita em julgado favorável, algo na lei, a lei está mal feita, tudo se dá dúvida, e aí, tudo favorável é complicado, é questão só de, como se fala, meditar sobre isso e pensar um pouco melhor até onde que é favorável à sociedade o voto ser, na dúvida, pró-contribuinte. Então, esse é um lado. Então, como eu te falei, essa composição gira em torno disso. Quanto à reforma tributária, unindo todos os tributos e consumo, realmente a reforma tributária tem vários elementos a serem levados em análise, e um dos grandes problemas são os interesses de toda a espécie. E aí fica difícil. O Estado não quer perder para a arrecadação que tem, porque ele fica seguro, e a União quer puxar um ICMS que é de maior a arrecadação que tem. Isso só questão de valores. Agora, outras coisas, a complexidade, às vezes, favorece algumas coisas também, tá? Claro que desfavorece muito o contribuinte, principalmente o pequeno. Esse é o mais desfavorecido. Não sei se consegui abarcar um pouquinho, levantou? Ótimo, ótimo, professor Rable, muito boa a sua intervenção, as suas dúvidas, as suas respostas, né, as dúvidas dos nossos pessoas que estão assistindo aqui no YouTube. Eu quero aqui mais uma vez agradecer o Cristiano de Jesus Santos. Ele está sempre participando aqui e deixando vários comentários. Muito obrigado, viu, Cristiano? A gente já leu um de você, um seu, e tem outros aqui. Mas olha só, nós estamos agora chegando ao 4º capítulo. Que bom, já falamos sobre esta grande obra do professor Rable para o fisco brasileiro, esse curso de processo administrativo fiscal. Mas olha, presidente Barbosa, se Vossa Excelência tiver alguma consideração, fique à vontade aí, viu? Tá certo? Ele também está conosco aqui, o presidente Barbosa, está conosco o autor da obra, José Rable, e o Juraci, vindo diretamente lá de Fortaleza, no Ceará. Vamos para o 4º capítulo. Por favor. Juraci. Juraci, só um minutinho. O nosso presidente Barbosa... Por favor, presidente Barbosa, fique à vontade. Quem sabe, faz ao vivo. Eu ouvi atentamente sobre essa questão
de ser constituído o TAF só de pessoas do Estado, da administração pública, como é que você vê, mesmo sendo constituído apenas por servidores públicos, se o tribunal não tem autonomia total na sua jurisdição, como é que ele pode prestar uma jurisdição adequada aos interesses da sociedade? Hable, abra o seu áudio, por favor. Sem som, Hable, está sem som. Hable, continua sem som. Você tem que... Rubens, você pode ajustar você. Ativar. Pronto. Tá ouvindo? Estão ouvindo agora? É porque é o seguinte, na hora eu não ouvi bem a pergunta, mas eu acho o seguinte, falando o seguinte, quanto à composição, né? Primeiro, a gente tem que ver o seguinte, a grande discussão ou argumentos para que seja só o físico, porque no processo... Está me ouvindo? Você está me ouvindo? Sim. Eu falei sobre essa coisa. Como é que é tratada a questão de autonomia com relação à prestação jurisdicional, se for essa composição só com pessoas da administração pública? Porque nós sabemos que os tribunais administrativos não têm uma relativa autonomia. Né? Eu gostaria de ouvir a sua opinião. Eu ainda não tive a oportunidade de analisar seu livro, mas acho que o colega pode perfeitamente nos informar, adiantar a sua posição acerca dessa situação. Então, vamos lá. Partindo do princípio, para que serve o processo administrativo fiscal? Então, não é para fazer justiça como é no Poder Judiciário. Isso é muito defendido. Tanto que vários julgados nossos, principalmente reconhecimento de benefício fiscal, a gente só pode dar a isenção quando aquele requisito está descrito na lei. E muitos julgados falam, poxa vida, o próprio conselheiro, poxa, eu queria dar, como se fala, razão ao contribuinte, mas não pode. E aí a gente nega porque o requisito está lá. Ele vai na justiça e ganha. Isso aconteceu muito no deficiente físico e na aquisição de veículos, que era só o motorista podia dirigir, tanto que a gente mudou a legislação porque caía na justiça. Então, o que acontece? O que a gente faz no processo administrativo? É uma análise da legalidade. E se é algo da legalidade, não tem muito o que fugir disso. Então, a administração seria uma revisão do ato que ela praticou. Então, os auditores que estariam num tribunal, como acontece lá em Pernambuco, eles vão analisar a legalidade do ato. É legal ou não? Não vai se entrar no mérito se aquela lei é ilegal, se é inconstitucional. Na justiça ganha, porque lá é diferente os valores que são levados em análise social, econômico. Aqui não é só legalidade. Então, essa parte de ter ou não competência e ser limitado, claro, o processo é muito limitado. Ele não pode analisar legalidade, constitucionalidade. Então, é o seguinte, esses são argumentos de que, para que ter a colegialidade? Se é só legalidade. Então, esse é o fundamento de quem defende que não precisaria ser um colegiado contribuinte e fisco. Estaria só os fiscais, porque está tratando da legalidade. Okay? Muito bem. Então, agora nós vamos para a última parte. Já estamos chegando quase ao final da nossa live. Vamos para o Juraci, para ele poder abordar o último capítulo. E, ao final, Hable fala e depois cada um de nós dará as suas
os seus opinamentos, as suas conclusões. Por favor, Juraci. Ok, obrigado, Rubens. Habley, como você já começou a falar de benefício fiscal, e aí a gente percebe bem pela sua fala que o reconhecimento aí pelo contencioso, pelo Tribunal Administrativo, aqui no Ceará não é, aqui no Ceará é um órgão específico da Fazenda, mas eu queria fazer uma provocação, até porque nós estamos também voltar a falar, contextualizar na iminência de uma votação de uma reforma tributária, na questão dos benefícios fiscais. Aí eu quero ouvir sua opinião como estudioso da matéria, que sei que você é. Eu sempre que sou abordado, para alguma entrevista, alguma matéria, eu escrevo para algum artigo no jornal, eu costumo comparar o Estado com o condomínio, com o prédio. E no condomínio, todos nós sabemos, quem mora em condomínio sabe, que tem que pagar a taxa condominial, que aí, na minha visão, são os impostos. E eu digo assim, olha, tem uma turma que mora na cobertura, esse pessoal que mora na cobertura não paga a taxa condominial. Por quê? Porque eles decidiram não pagar. Quem mora na cobertura do condomínio chegou para o síndico, que é o governo, que é o Estado, diz, olha, nós somos mais bonitos, nós somos mais poderosos, nós não vamos pagar a taxa condominial. A despesa do condomínio, ela permanece a mesma, ou seja, a gente tem que pagar a folha de pagamento, o motor de puxar água para a caixa d'água, enfim, tudo. Então, a taxa condominial acaba sendo rateada, dividida, na parcela que não pode dizer para o síndico que não vai pagar, Então, eu queria ver sua visão, porque assim, no Brasil já nós temos um sistema completamente construído, o sistema tributário construído para beneficiar os ricos. Até pegando o gancho do que você falou aí, do benefício fiscal para portador de deficiência, O pobre que é deficiente, que não pode comprar um carro, ele não tem direito de comprar uma bicicleta sem imposto. Ele não pode comprar uma bicicleta sem imposto. Mas quem tem 70 mil reais pode comprar um carro sem ICMS e sem IPI. Então, assim, a gente nem se dá conta, mas nós acabamos sendo pegues aqui, nessas constatações ridículas, absurdas, da incongruência de nosso sistema tributário. Então, com essas minhas considerações, Rubens, agradeço o convite, encerro minha fala, fazendo essa provocação para o estudioso Habley, que pode nos ensinar um pouquinho mais sobre esse assunto. Muito bem, bem colocado. Está vendo o slide agora aqui, não? Apareceu? É o seguinte, então é o 4º capítulo que trata exatamente do processo de jurisdição contenciosa e voluntária, onde entra esses benefícios que eu já vou tratar, muito interessante, já se bate num ponto muito importante. Neste capítulo eu trato de jurisdição contenciosa, então é o auto de infração, aquela parte de quem tem um contencioso, que um dos temas muito levantados no processo são as preliminares no PAF. É aquele início. Então, a intempestividade, essas coisas em contraditório, ampla defesa, que houve ou não cerceamento. Então, é um assunto muito polêmico. Trato das fases do julgamento, que são 4 que tem ali, e a principal que eu quis colocar aqui é a fase de julgamento, e aí que vem o voto de desempate do presidente, que já tratamos. E um outro assunto também muito colocado no processo administrativo, nacionalmente falando, é aquele chamado a decorrência de processo no PAF. O que é isso? Por exemplo, uma instituição de educação entra com pedido de benefício fiscal, por exemplo, imunidade, e aí o processo é aberto e vai ser analisado por um setor da administração. Nesse intervalo, vem um fiscal na escola e verifica que houve descumprimento de algo da tributação. E aí ele vai autuar. E aí, grande polêmica, ele pode autuar antes de terminar o processo que está analisando se ele é imune ou não, ou ele autua e arquiva, segura, suspende, espera o julgamento, ou os dois correm juntos. Isso a gente teve muito no tribunal aqui, então eu analisei e coloquei até julgados nessa parte aqui, tratando desse assunto. Então, é muito interessante isso. Tá? Na segunda parte, coloco de jurisdição voluntária, aonde que vai entrar, que o Juradir levantou aqui. Então, tem o processo de consulta, eu trato de autorização de adoção de regimes especiais, que
uma empresa, não é tanto um benefício, mas pode até ser chamado de benefício para a empresa de determinados setores. Aí vem alguns tipos de benefício que eu entro, Juraci, aqui colocando, principalmente o seguinte: quando você vai dar um benefício, primeiro que você tem que levantar, para quem que é dado isso? E segundo, para que é dado? Este é o grande problema. E a grande maioria dos benefícios fiscais, pode ver nacionalmente falando, tem um viés muito político. Eu sou amigo do setor lá, alguém do poder legislativo, então vou querer uma lei beneficiando tal setor. Então, para quem? E para que é dado esse benefício? Então, isso é muito importante colocar. Então, essa adoção de regimes especiais é muito interessante para desenvolver um setor, desenvolver umas empresas, trazer mais emprego. Isso é interessante. Agora, tem o outro processo de reconhecimento de benefício fiscal, que é a pergunta do Juraci. E aí vem imunidades, isenção, remissão, e aí também tem a concessão de incentivos fiscais e benefícios do ICMS, eu coloco a guerra fiscal, o CONFAS, que agora nós tivemos o ano passado e retrasado, foi 2018, a convalidação dos benefícios dados no Brasil todo. Então, tem vários elementos, aqueles benefícios fora do CONFAS estão considerados inconstitucionais, e aí foram recepcionados, alguns reinstituídos e remissão perdoados. Está bem em voga agora, tá? Isso é elemental. Eu trato muito disso nesta colocação. Vamos à pergunta, então, mais específica do Juraci. Senhores, realmente, concessão de benefício fiscal é um grande problema no Brasil. E aí a gente pode ver vários estados falidos, porque exatamente dá o benefício para quem não precisa, mas porque tem um poder de influenciar, porque é só por meio de lei. Então é o seguinte: primeira coisa que tem que ser analisado, para quem que é dado. Aquele exemplo do condomínio. Poxa, é devido só porque ele tem um poder, uma força para conseguir legislar sobre isso? Aí existe o Ministério Público que vai em cima, que aqui no DF é muito comum, de benefícios que são dados por dar. E para quê? Qual é o retorno que um benefício fiscal traz? Senhores, para a sociedade, não é para o indivíduo. Isso é muito importante. E vamos para, por exemplo, o benefício fiscal do deficiente físico. Ô, Juraci, parece que você leu o meu artigo sobre a isenção do ICMS na aquisição de carro. Eu coloco isso. Senhores, eu trato muito em aula isso. Inicialmente, o benefício de ICMS para os deficientes físicos não foi para inserir ele na sociedade. Foi simplesmente econômico. Ele ia ter um custo para adaptar o carro, porque tinha de adaptar inicialmente, e aí tinha um custo maior, então pronto. Foi mudando tudo a legislação, porque foi mais na parte social. E aí pronto. O que eu defendo? Se não é contra ou a favor do deficiente, mas se o objetivo é inserir o deficiente na sociedade, não é o deficiente rico. Ele tem condições de comprar o carro e pagar os seus impostos. Agora, o pobre não tem condições de comprar um carro, não tem condições de andar num veículo, transporte público, onde ele não consegue nem na calçada andar com a sua cadeira de rodas. Às vezes nem a cadeira de rodas tem. Então eu defendo, em vez de dar a isenção, pega-se esse dinheiro, claro que é meio utopia, né? E melhores as calçadas, o transporte público, e tira essas isenções de veículo, entupir as nossas estradas que ninguém consegue mais andar. Agora, realmente, isenção tem que ser dado para quem precisa. É algo social. Inserção dos mais pobres. Então, é a isenção na cesta básica, é o ICMS, que é regressivo, penaliza muito mais o pobre do que o rico. É o nosso sistema totalmente injusto nesta parte. Então, o benefício fiscal realmente já é nesse sentido. Primeiro, para quem e para quê? Se for bem analisado e se verificar, todo mundo quer benefício fiscal. Eu também queria, todo mundo quer. Aí é fácil, ninguém quer pagar imposto. Isso é normal, imposto.
Ninguém gosta, tira do seu patrimônio. Mas já que temos sustentado a sociedade, e o Estado, o governo, não cria receita, senhores. Quem cria e quem sustenta o Estado somos nós, no sentido empresários, sociedade em si, como cidadão, pagando seus impostos e tudo mais. Até nesta parte. Então, nós temos que dar valor mais ao dinheiro público e, como você fala, investir e aplicá-lo naquilo que é necessário. E não, como ele falou, o cara que tem poder no condomínio não querer pagar, porque não é exatamente isso. Não sei se eu consegui colocar. E no último assunto, para terminar, então, é o processo de restituição de tributos. Ali eu coloco regrinhas favoráveis ao auditor que vai analisar um processo e principalmente ao contribuinte que fala, nunca consigo receber de volta. Tem regrinhas muito importantes a serem seguidas aí, tá? E para concluir, então, que eu estou concluindo minha parte, né, Rubens? Eu sempre defendo por um fisco mais preparado e eficiente, não para arrebentar o contribuinte, pelo amor de Deus. Porque nós, fiscais, falando de mim, eu sou o sujeito passivo e ativo. Eu sou também contribuinte. E, por outro lado, sujeito ativo no sentido de cobrar o imposto, como você fala. Então, nós temos que fazer da melhor forma possível, justo, tem uma lei a ser seguida. Então, o fisco tem que estar preparado. Eu acho uma das funções desse livro sempre foi mostrar um pouquinho daquilo que eu aprendi nos 25 anos, nesse meu trabalho aí. E também, senhores, segundo objetivo muito forte, por uma sociedade mais atuante, com cidadãos como eu, como você, com todos aqui que estamos assistindo, mais conscientes de seus deveres e de seus direitos. Não é só direitos, deveres também, tá? E assim eu acho que vamos andar melhor. Senhores, eu já agradeço, muito obrigado por todas as colocações, já não é que eu esteja saindo, mas estou à disposição para mais alguma pergunta que eu queira, e o objetivo foi transmitir o que tem nesse livro, como se fala. Já concluindo, Rubens, se alguém tiver interesse no livro, tem duas opções. Existe na editora, no site, você pode encomendar ao mesmo preço, e existe comigo, eu tenho alguns exemplares, e aí o que acontece? Você faz um pedido para mim via e-mail, via WhatsApp, e aí eu autografo e vejo como é que a gente vai enviar. O máximo que pode ter algum custo um pouquinho maior da postagem que a gente pode dividir e ver como a gente faz para ver isso. Mas é esse o sentido da coisa, tá bom? Muito obrigado. E agora a palavra com vocês. Ok, muito obrigado, professor Rabi. Por favor, retira a sua apresentação, por gentileza. Que bom. Olha, nós já estamos concluindo, mas eu não posso deixar aqui de registrar os elogios que recebemos aqui nas redes sociais. Recebemos aqui o João Alves, que também é auditor fiscal da Receita. Ele fala do debate interessante, parabeniza. Mais uma vez, o Mildo Carlos Ferreira Cunha, o Fernando Antônio Rezende Júnior, colega também, o Marlon Passos, o Marco Antônio Mazzoni, o Cristiano de Jesus Santos, bom, Juraci Soares também apareceu aqui. Marlon Passos, né? Que ótimo. Meus colegas, meus amigos, que bom podermos estar juntos nessa jornada e, mais uma vez, parabenizar o professor Rabi pela excelente qualidade da obra, 372 páginas de um livro muito rico, muito importante nessa temática de processo administrativo fiscal. Já estamos encerrando. O nosso agradecimento a todos, ao nosso presidente Barbosa, ao nosso Juraci lá do Ceará e ao José Rabi. E só para lembrar, aqueles que são associados ao Sindifisco e à FIT vão ter um desconto. E você procure-nos para saber esse desconto. Posso dizer aqui, Rabi? Pode. Olha, quem adquirir o livro e for associado do sindicato ou da associação vai pagar R$ 80. Esta é uma grande promoção, grande desconto, tá certo? Então, senhores, Felipe, muito obrigado aí na técnica, no apoio. Um grande abraço a todos, boa noite
e que Deus abençoe o nosso país com muita proteção, graça e paz. Muito obrigado a todos, viu?